O dólar anda caindo, e não é pouco não. Nos últimos meses, a gente viu a moeda que era considerada a mais forte do mundo perder bastante valor. Mas espera aí, isso é só uma oscilação normal de mercado ou tem algo muito maior acontecendo por trás disso? Nesta análise, vamos mergulhar fundo para entender o que está movendo as peças nesse tabuleiro. A grande pergunta que todo mundo quer saber é justamente essa, né? Por que o dólar, a moeda mais poderosa do planeta, está perdendo tanto terreno e tão rápido? Para a gente conseguir entender isso de verdade, a gente precisa olhar para os números e, claro, para o que está acontecendo no mundo todo. Então, o nosso ponto de partida é um número que sinceramente chama a atenção: menos 12%. Foi exatamente isso que o dólar caiu em relação ao nosso real em só 6 meses. E, para ter uma ideia, isso não é uma variaçãozinha qualquer. É uma queda que mexe com tudo. Preço de importado, valor de investimento, o bolso de todo mundo sente. E para a gente ter uma noção histórica do tamanho disso, esse foi o pior começo de ano para o dólar em mais de 50 anos. A última vez que a moeda americana teve um desempenho tão fraco assim foi lá em 1973. Ou seja, o que a gente está vendo agora é, sem dúvida, um momento bem marcante. Bom, para começar a desenvendar esse quebra-cabeça, o primeiro lugar que a gente tem que olhar é para a fonte, né? Para os Estados Unidos. A chave para entender essa queda mais recente está, em grande parte, nas decisões que estão sendo tomadas lá dentro da própria economia americana. E bem no centro dessas decisões tem uma instituição que é fundamental, o Federal Reserve, o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos. A principal ferramenta que o Fed tem na mão é a taxa de juros. E quando eles mexem nessa taxa, para cima ou para baixo, o efeito reverbera pelo mundo inteiro. Então, a lógica funciona mais ou menos assim, ó. Primeiro, a economia americana começa a dar sinais de que está perdendo fôlego, sabe? Dando uma esfriada. Para tentar esquentar as coisas de novo, o que o Fed faz? Ele sinaliza que vai cortar os juros. E aí veio o pulo do gato. Com juros mais baixos nos Estados Unidos, o retorno para quem investe em dólar fica menor. E aí, a moeda acaba ficando menos interessante para o capital que circula pelo mundo. E isso não é só teoria, não. Relatórios de grandes bancos, como esse aqui do Itaú, confirmam exatamente essa dinâmica. O movimento do Fed de cortar os juros acaba abrindo uma janela de oportunidade para outras moedas se valorizarem, porque o dinheiro dos investidores começa a procurar lugares com retornos melhores. E isso nos traz direto para a segunda parte da nossa conversa, a conexão com o Brasil. Pensa bem, se o dinheiro está saindo de um lugar, ele tem que ir para outro, certo? E por que países como o Brasil acabam se tornando um destino tão atraente nesse novo cenário? E aqui a imagem fala por si só. O contraste é gritante. De um lado, os juros americanos ali na casa dos 4%, do outro, o Brasil oferecendo uma taxa de 15%. Para o capital internacional, que está sempre caçando o maior retorno possível, essa diferença gigantesca funciona como um verdadeiro imã. Essa estratégia tem até um nome famoso no mercado: carry trade. A ideia é bem simples, na verdade. Você pega dinheiro emprestado onde é barato, no caso em dólar, e aplica onde o rendimento é muito, mas muito maior, como aqui no Brasil. E esse fluxo enorme de capital entrando no país acaba empurrando a cotação do dólar para baixo. Ok, até agora a gente falou dos motivos mais imediatos, do que está acontecendo agora, mas essa queda recente do dólar, na verdade, é só a pontinha do iceberg. Agora vamos abrir o zoom para a gente enxergar um movimento bem maior, bem mais profundo que está acontecendo há anos e que está redesenhando a economia global, a tal da desdolarização. E quando a gente olha para o quadro geral, os números são bem reveladores. Pensa só, em 2001, quase 3/4 de todo o dinheiro que os bancos centrais do mundo guardavam como reserva, estavam em dólar. 20 anos depois, essa fatia despencou para pouco mais da metade. Não é uma mudança da noite para o dia, mas é um movimento constante, sabe? Uma decisão deliberada de vários países de não colocar todos os ovos na cesta do dólar. A pergunta que não quer calar, então, é mas por quê? Vimos o que está acontecendo no curto prazo e a tendência no longo prazo. Mas o que está de fato empurrando o mundo para essa mudança estrutural para longe do dólar? Bom, não é uma coisa só. É uma combinação de várias forças bem poderosas. Tem o lado geopolítico. Muitos países não querem mais ficar tão vulneráveis a possíveis sanções dos Estados Unidos. Tem o lado econômico. O crescimento de países emergentes e blocos como o BRICS cria novos polos de poder. E claro, tem a busca por independência financeira, por usar mais as próprias moedas e diversificar as reservas para diminuir os riscos.
Essa história do domínio do dólar é cheia de momentos-chave. Tudo começou para valer lá em 1944, no Acordo de Bretton Woods, que basicamente coroou o dólar como o rei do sistema financeiro. Décadas depois, em 2009, a criação dos BRICS já foi um sinal de que um contraponto estava surgindo. E mais recentemente, eventos como as sanções pesadas contra a Rússia em 2022 e o fim do pacto petrodólar em 2024 jogaram mais lenha nessa fogueira, acelerando a busca por alternativas. Com tudo isso, a gente chega na nossa última parte, o que vem pela frente. Se o dólar está mesmo perdendo espaço, quem é que pode ocupar esse lugar? Ou o que pode ocupar esse lugar? Quando a gente olha para os possíveis sucessores, o cenário é complicado. O euro, por exemplo, é uma moeda forte, mas tem um problema. Falta um governo único por trás. Já o renminbi chinês tem o peso da segunda maior economia do mundo, mas o controle rígido do governo e a falta de liberdade para o capital afastam a confiança global. Cada um tem seus próprios desafios. E essa é a grande verdade do momento. Apesar dessa tendência de queda, o dólar ainda joga em outra liga. Nenhuma outra moeda ou ativo no mundo consegue, hoje, oferecer a mesma combinação de segurança, de facilidade de negociação e de aceitação global que o dólar ainda tem. O que nos deixa com a pergunta que vale 1 milhão, ou melhor, 1 trilhão de dólares. Será que a gente está vendo só um tropeço temporário ou estamos realmente assistindo ao capítulo final do longo reinado do dólar? O cenário mostra uma moeda que está sim enfraquecida por problemas internos e desafiada por uma nova ordem mundial, mas ainda não tem um sucessor claro no horizonte. A resposta para essa pergunta, pelo visto, a história ainda está escrevendo.